Olá, meus queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luciana, professora de ciências, e hoje a gente está aqui para aprender um pouquinho sobre o sistema respiratório. Eu sei que vocês já fizeram as atividades do capítulo, resumo também, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre o sistema respiratório para ajudar vocês a sanar as dúvidas aí. Espero que tenham acessado também as videoaulas, os links que eu coloquei nas atividades, que ajudam bastante a ilustrar, ok? O sistema respiratório. A função do sistema respiratório é assegurar as trocas gasosas entre o organismo e o ar da atmosfera. Nós sabemos que o componente principal da respiração aí dos seres humanos é o oxigênio. Nós precisamos do oxigênio, né, no processo de respiração celular. Então, a função do sistema respiratório é assegurar essas trocas gasosas aí dentro de cada célula. Cada célula do nosso corpo precisa receber esse oxigênio. Então, nós precisamos captar esse oxigênio do ambiente e distribuí-lo, né, para todas as células do corpo. Ele é responsável pelo transporte do oxigênio do ar, da atmosfera para a corrente sanguínea e pela eliminação do dióxido de carbono da corrente sanguínea para o ar. Então, olha que coisa interessante. Precisamos absorver o oxigênio que está no ar e eliminar o dióxido de carbono. Isso vai ocorrer através desses processos respiratórios com auxílio da corrente sanguínea. Então, veja aí como o sistema circulatório, ele atua ajudando o sistema respiratório nessas trocas gasosas. O sistema respiratório. Aí a gente está vendo a ilustração do sistema respiratório. Eu até já pedi um desenho para vocês. A gente tem as fossas nasais, a faringe, a laringe, traqueia, os brônquios, os pulmões, que são os órgãos principais, os bronquíolos, a pleura e o diafragma. Então, aí nós temos o sistema respiratório, ele é dividido em duas partes. Os pulmões e as vias respiratórias, que são as vias, né? Os canais pelos quais esse ar vai passar para chegar até os pulmões, que vão realizar de forma eficiente esses processos de trocas gasosas. As fossas nasais, elas são as cavidades que comunicam com o exterior através das narinas. Internamente possuem células secretoras de muco nasal e células ciliadas. Para que serve, né, esses cílios, esses pelos que tem nas fossas nasais? Ele serve para filtrar o ar. Assim, junto com o ar, vem fuligem, vem poluição, né? Então, ele vai filtrar esse ar, aquecer e umidificar esse ar para que ele possa passar nos próximos canais aí para chegar até os pulmões. O segundo canal que o ar passa vai ser o quê? A faringe. A faringe comum ao sistema respiratório e digestivo, porque o alimento ele também passa através da faringe. Ele permite a passagem do bolo alimentar, né, sistema digestivo, e do ar, sistema respiratório. Então, é um canal que tem em comum entre o sistema respiratório e digestivo, porque passa o bolo alimentar e passa também o ar. Ele comunica com a laringe. A laringe é o segundo canal e ela contém a epiglote que impede a entrada do bolo alimentar. Então, até aí, o bolo alimentar, ele não pode passar daí. Ele vai seguir outro trajeto, outro caminho, ok? Aí, através desses canais. Depois da laringe, nós temos a traqueia. A traqueia é um canal de aproximadamente 12 centímetros. O seu interior também é revestido por células ciliadas e células secretoras de muco, que ajudam a remover a poeira, os micróbios, né, que são aspirados aí junto com esse ar.
Note que ele é um tubo aí, né, de 12 centímetros, que vai desembocar aí nos brônquios. Aí os brônquios, que são o início dessas arvorezinhas aí, que a gente chama, eles resultam da bifurcação da traqueia. E os bronquíolos é como se fosse já as ramificações dos brônquios, né? Então, eles ramificam em canais mais curtos, mais finos, tá? Ambos possuem revestimento interno semelhante ao da traqueia. Olha aí na imagem da sua esquerda, você vai ver o movimento dos cílios. Esses cíliozinhos, eles expulsam as bactérias, partículas, para que eles não possam se aderir à parede interna aí dos brônquios e dos bronquíolos. E aí nós temos o órgão principal do sistema respiratório, que são os pulmões, ok? Eles são os principais órgãos, então, do sistema respiratório, estão situados na cavidade torácica, sob a proteção das costelas, porque é um órgão muito importante, então ele precisa dessa proteção, ele é um órgão vital, ok? Do externo, que é um osso que fica aí na parte central do tórax e da coluna vertebral. Ele é envolvido por uma membrana que ela é chamada de pleura. Veja na sua imagem da esquerda aí, a gente tem a imagem dos pulmões sendo protegidos aí pelas costelas e o externo aí e a coluna vertebral. Os alvéolos pulmonares. Aí na pontinha dos bronquíolos, a gente tem os alvéolos pulmonares. Esses alvéolos, eles são extremamente importantes, extremamente eficazes nas trocas gasosas. Por quê? Eles que são responsáveis pelas trocas gasosas aí dentro dos pulmões, ou seja, pela absorção do oxigênio e a liberação do dióxido de carbono. Ele possui fina espessura, grande área de superfície e tem uma densa rede de vasos capilares. Esses vasos aí, eles são os que vão, né, distribuir esse oxigênio para o nosso organismo. Então, é muito importante. Então, se eu perguntar em qual estrutura aí dentro dos pulmões ocorrem as trocas gasosas de fato no sistema respiratório, vocês vão responder os alvéolos pulmonares. Eles que são responsáveis pelas trocas gasosas. Aí a gente tem o alvéolo pulmonar, a ilustração dele lá desde o pulmão, então aumentou a imagem, alvéolos pulmonares, e eles estão aí em contato com o capilar sanguíneo. Aí a gente tem a célula sanguínea, a hemácia, que é a célula responsável aí por distribuir o oxigênio para todo o nosso corpo. Então, ocorre aí para você ver, ó, a absorção do O2, do oxigênio, ok? E a liberação, desculpe, do O2 e a absorção do CO2, porque esse CO2 ele vai ser devolvido ao pulmão para ser eliminado através do processo da expiração. Então, preciso reter o oxigênio e distribuí-lo para todas as células do corpo, e eu preciso eliminar em contrapartida esse CO2 através do processo de expiração. Aí nós temos os movimentos respiratórios. A inspiração, quando você expande, aumenta de volume a caixa torácica, ela permite a entrada de ar. Nós temos um músculo que auxilia nos movimentos respiratórios, que ele se chama diafragma, ok? Esse diafragma está ilustrado aí de roxo, ele está embaixo aí dos pulmões, então o diafragma contrai e se desloca para baixo, permitindo a entrada de ar aí. A caixa torácica, em contrapartida, vai aumentar o seu volume. E no processo de expiração, nós temos a saída de ar pelos pulmões. A caixa torácica, então, ela retorna à posição inicial, o diafragma relaxa e desloca-se para cima,
ok? E isso vai permitir a saída de ar dos pulmões. Nós temos aí uma doença respiratória que é a asma. O que a asma causa? Ela causa o estreitamento dos brônquios, o que provoca dificuldade na entrada e saída de ar dos pulmões. Então, o brônquio de uma pessoa com asma, veja aí na imagem, ele fica mais estreito, ou seja, a captação desse ar fica mais difícil. Por isso que as pessoas com asma constituem um grupo aí de risco, tá? Para as doenças com Covid-19, porque a pessoa geralmente, o quadro de infecção dela evolui para uma pneumonia. E aí, essas trocas gasosas ficam cada vez mais difíceis, ok? Imagine uma pessoa com uma doença como a asma, que essas trocas gasosas já são um pouco mais difíceis por causa do estreitamento do brônquio. E aí, num quadro de pneumonia, isso vem a piorar. Aí a gente vê o quadro de pneumonia, o alvéolo de uma pessoa com pneumonia é como se ele ficasse aí entupido, ok? As bactérias e os fungos causam infecção, uma secreção desses alvéolos, dificultando as trocas gasosas, né? No Covid-19, as pessoas têm que ser entubadas geralmente por causa disso, por causa dessa secreção que junta nesses alvéolos pulmonares, e aí essa pessoa precisa de um respirador para ajudar aí nessas trocas gasosas, porque todos os órgãos ficam comprometidos e debilitados porque não recebe a quantidade suficiente de oxigênio que essa pessoa deveria receber se ela estivesse normal, se ela não estivesse num quadro de pneumonia. Então, essa foi a aula de hoje. A gente tem aí algumas práticas, atitudes preventivas, né, para melhorar o sistema respiratório, que é não fumar, praticar atividade física, evitar poluição atmosférica e privilegiar zonas arborizadas que não possuem tanto